Olá pessoal, seguindo nossa revisão dos estudos, hoje chegamos ao nosso item, nossa revisão número 11, que é proclamando os evangélicos. O que devemos falar, o que devemos mencionar, como devemos agir quando tratamos e nos aproximamos de evangélicos? Bom, primeiramente, preciso deixar claro algo. Existe uma grande diferença entre o evangélico hoje e o evangélico de 30, 40 anos atrás. O evangélico hoje, ele é um modismo muito grande as pessoas irem para a igreja. E infelizmente mesmo, a grande maioria vão por uma motivação, que é o famoso dando que se recebe. Elas vão atrás da bênção. Elas vão, enchem as igrejas de dinheiro e com isso dão o que não tem, com a esperança do quê? De serem salvas? De conhecerem o Senhor? Não, com a esperança de terem uma vida melhor, uma vida aqui embaixo melhor. Ora, se nós lermos Hebreus 11, a relação do que sofreram aqueles homens, heróis da fé, e a própria vida de Jesus, sem conforto, ele mesmo dizia, né? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer mesmo me seguir? Mas a oferta hoje é diferente. Não, vem que você vai ter muito mais. Vem que você vai ter um carro melhor, uma casa melhor. E pasmem, até uma esposa melhor. Incrível, né? Como está deturpado a visão do evangelho. Como os evangélicos eles foram crescendo muito e havendo muitas permissividades. Próprio recasamento, se a pessoa ela é recasada, a palavra não aceita isso, mas eles aceitam por quê? Por causa de número, por causa de membro. E nós estamos numa curva cada vez mais descendente, para se aproximar mesmo da apostasia, onde todos vão, todos que não há igreja genuína, vão negar ao Senhor. E pasmem também, não pasmem, na verdade não pasmem, porque logo também eles vão começar a aceitar homossexuais. Se já isso não aconteça, porque um homossexual indo na igreja com dinheiro, um dízimo alto, com muito dinheiro, muitas coisas a oferecer, isso vai acabar abrindo como foi o divórcio. O divórcio sempre foi proibido na igreja. Depois, quando começaram a vir muitos casos, isso começou a entrar na igreja, a igreja absorveu. Quando eu digo igreja, a igreja que está no mundo, a igreja evangélica, que não tem a visão que nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente for proclamar para um evangélico dessa classe, que é da maioria, isso precisamos de graça do Senhor para entendermos, usarmos o dom do Espírito de conhecimento, de revelação do que é aquilo, se a pessoa ela realmente se converteu ou ela é que entrou nesse movimento aí de dando que se recebe. Então, quando a gente encontra essa pessoa, esse evangélico, que só está atrás das benfeitorias, está atrás da bênção e não atrás do Senhor da bênção, isso aí, conversando com ela e com a graça do Senhor, do Espírito Santo, você e eu podemos conseguir identificar que classe que ela pertence. Então essa pessoa, a esse evangélico que está nessa classe de dando que se recebe, que está atrás está atrás da bênção e não do Senhor da bênção, o que devemos fazer? Devemos considerar como se fosse um incrédulo. Devemos falar desde o início a proclamação de Jesus, falar quem é Jesus, o que é a morte na cruz, o que é perder a vida, focar muito Marcos 8, 34, 35. Se alguém quer vir após mim e não perder a sua vida, tomar a sua cruz, não renunciar a tudo. Então, é isso, nós temos que pregar isso para essa pessoa. Precisa de Jesus, tem uma demanda, e como foi explanado
no outro vídeo sobre a proclamação aos incrédulos, seria a mesma pregação. Mostrar muito Jesus e as demandas, o preço, tudo que envolve uma proclamação de quem está para decidir sobre Jesus. Mesmo ela se dizendo evangélico. Porque infelizmente é o que acontece hoje. Seria mesmo você proclamar uma religião qualquer, a um católico, a um budista, a um espírita. Não for, infelizmente, a igreja evangélica ela está errando muito, e quando encontrarmos com um desses, devemos considerar na mesma situação do incrédulo. Então, falar muito de Jesus e falar das demandas de Jesus. Discurso de Pedro, lá em Atos. Primeiro falou muito sobre Jesus e depois as demandas. As duas partes do discurso. Bom, então é isso. E essa seria essa classe de evangelhos. Agora, existe uma outra classe de evangelho, que é o evangelho que se converteu de verdade. E há muitos desses irmãos, podemos chamar até de irmãos, nas igrejas espalhadas por aí. Só que estão envolvidos em todos esses movimentos e talvez sua fé esteja diminuída, mas ele tem lá dentro de si a convicção que mesmo que esteja se fazendo errado, ele está salvo. E ele procura uma vida correta e vive uma vida santa. Esse evangelho, esse tipo de evangelho é que nós devemos entrar com esse estudo que começamos agora, que é a proclamação aos evangelhos, a este tipo de evangélico, ao que teve realmente uma conversão genuína, aquele que tem o Senhor Jesus habitando dentro dele. Então, nesses casos, ele conhece o Senhor, ele tem conhecimento da palavra de Deus, ele tem conhecimento do Senhor, ele se entregou ao Senhor. Acredito que a maioria não concorde com o que está se promovendo nas igrejas. Você vai encontrar várias pessoas nessa classe. Então, o que falar para eles? Bom, eles já foram salvos pelo poder de Jesus, conhecem o poder de Jesus, a palavra de Jesus, conhecem o Senhor. Então, nós temos que entrar agora com cinco itens para atingirmos onde queremos chegar, para nós acendermos, não nós, mas através dessa palavra de Jesus e do Espírito Santo que há nele, acender essa fé que ele tem e começar a fazer o que Deus quer realmente. Então vamos lá, desses 5 itens, o primeiro deles qual que é? O que Deus quer é absoluto, como Deus quer é também absoluto. Então, o que é isso, Vini? Que negócio de Deus quer absoluto, como Deus quer absoluto? Nós temos que mostrar para essa classe de evangélicos, de pessoas, que o seguinte, mostrar o que Deus quis fazer com Moisés e o povo lá no deserto. Deus pediu para que Moisés fizesse o quê? Um tabernáculo para que ele, Deus, pudesse vir e ter uma comunhão com o homem. Então, ele vinha e Moisés tinha contato com ele e Deus conversava e passava o que era para ser falado ao povo. E Deus foi o quê? Extremamente detalhista naquele tabernáculo. Isso está descrito no livro de Levíticos e todos os irmãos sabem, né? É um pouco até enfadonho ler o livro de Levíticos, porque a riqueza de detalhes do tabernáculo é tão grande e repetitiva, porque Deus passa toda a instrução e depois Deus fala toda a instrução que Moisés fez a respeito do tabernáculo. Então são detalhes, as medidas, os tamanhos, os itens, as vestimentas, tudo. Os ofícios, os instrumentos, os utensílios, tudo. A cortina, o cercado em volta, as pessoas que iriam fazer o serviço. É incrível.
até interessante, embora seja enfadonho ler o livro de Levíticos, como que Deus fez cada detalhe daquele tabernáculo para que ele pudesse vir habitar com o homem, ter essa comunhão com o homem. E Deus é extremamente detalhista. Bom, isso está lá em Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E Deus pede isso para Moisés. E Moisés era alguém, vamos dizer assim, sem instrução a respeito do que iria fazer. Gente, nós todos sabemos o quê? Que Moisés foi criado onde e instruído onde? No meio do povo egípcio, no auge do Império Egípcio. E qual era uma das maiores atividades dos egípcios? Eram construções. Até hoje nós vemos as pirâmides, nós vemos templos. O Egito ele é cheio de relíquias, de lugares que perduram até hoje, porque eles eram extremamente matemáticos, estudiosos, engenheiros e faziam várias e várias edificações. Moisés foi instruído nisso. Em Atos 7:22, no discurso de Estevão, que ele está para morrer, ele dá um discurso que ele faz um resumo do Velho Testamento, em Atos 7:22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés não era nenhum bobinho, assim, nenhum incauto, um ignorante, que não sabia o que estava fazendo. Não, ele sabia, ele poderia muito bem falar assim: Senhor, essa cortina não ficaria melhor 2 metros para cima? O cercado não ficaria mais compacto se nós recuarmos uns 50 centímetros? Não, Moisés simplesmente ignorou o seu entendimento e fez exatamente aquilo que Deus quis, que Deus queria. Então esse era o tabernáculo. Deus queria de uma forma para estar ali habitando no homem. Moisés fez o quê? Exatamente, tendo toda a ciência, toda a destreza para construir a seu bel prazer. Não, ele não dá um A. Ele faz exatamente como o Senhor manda. No final do livro de Êxodo, o Senhor, não estou lembrado agora, não tem anotação aqui, mas o Senhor fala que Moisés fez exatamente como Deus ordenou a construção do tabernáculo. Bom, então se Deus queria, era absoluto, e como Deus mandou Moisés fazer também era absoluto, e hoje, e a igreja? Deus colocou a igreja de uma forma, a edificação da igreja de uma forma, e ele queria o quê? Que não fosse absoluto isso, que cada um fizesse a seu bel prazer a edificação da igreja, a construção, a propagação da igreja? Claro que não, né? Se com um tabernáculo, que é algo temporário, que Deus tinha comunhão com um homem, Deus foi extremamente detalhista. Agora imagina com a igreja, que Deus agora tem comunhão com qualquer um que se entrega a esse caminho de Jesus. Qualquer um que se converte, que Jesus venha reinar, que toma essa decisão de Jesus viver na sua vida, ele passa a ter comunhão com o Senhor, assim como Moisés tinha lá no tabernáculo com Deus. Então, se para um homem Deus foi extremamente detalhista, para a igreja hoje, Deus não seria da mesma forma? O que Deus queria era absoluto, e como Deus quer também, não seria absoluto? Com certeza sim. Então, o que nós temos? O que nós podemos passar isso, né? Jesus fez o quê? Jesus fez discípulos. Marcos 3,14. E chamou os 12 para estarem com ele e os enviar a pregar. Não é para ficar de momentâneo, era para estar. Eles estavam juntos o tempo todo. Onde Jesus ia, estavam os 12 atrás da cola. E esse foi o modelo que ele deu. Isso que Deus deixou como padrão para a igreja é absoluto. O que ele deixou para a igreja? Que quem quisesse, novamente, Marcos 8,34, quem quisesse entrar
para esse reino de Deus, para entregar a vida a Jesus, ele tinha que perder sua vida. Isso, queridos, é absoluto. Nós temos que pregar isso e mostrar o quê? Que a pessoa que não perder a sua vida, que tiver suas vontades, seus desejos, essa pessoa ela não está no reino de Deus. E infelizmente com esse evangelho novo, né, que a maioria que se prega, as pessoas não precisam perder a sua vida. Elas podem viver mais ou menos, pode perder metade da vida, só um quarto, ou isso aqui, ó. E é permitido isso, infelizmente, nas igrejas evangélicas. Nós temos que mostrar isso para quem realmente quer ter esse entendimento. Que Jesus, Deus quer o quê? Que ela perca a sua vida e se entregue ao Senhor Jesus. Isso não é meia boca. Eu costumo dizer, assim, alguns irmãos já ouviram falar que nós quando pregamos, nós oferecemos um produto ruim. Não é que é um produto ruim. Não queiram falar isso aí, o Alvin falou que Jesus é um produto ruim. Não é nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, é um produto ruim a forma com que nós falamos. Porque as pessoas vão na igreja, o que é falado lá no púlpito? Ó, vem aqui, Jesus vai te dar isso, Jesus vai te dar aquilo, vem aqui, você vai ter uma vida melhor, não sei o quê. E nós pregamos o quê? Esse é o produto deles, é o nosso produto. Ó, você tem que perder a sua vida, você tem que morrer numa cruz, tem que morrer como Jesus morreu numa cruz, você tem que renunciar a tudo. Isso daí, quando a pessoa ouve, ela se espanta, ainda mais hoje está difícil pregar o evangelho, que as pessoas se espantam com isso. Hoje se prega o bem-estar, hoje se vive para ter o bem-estar das pessoas. Então, quando nós viemos com a palavra do Senhor, isso soa como se fosse um vendedor vendendo um produto ruim. Então, nós temos que continuar dessa forma. Deus queria assim no começo da igreja e hoje. Deus quer da mesma forma como começou a igreja. Relacionamentos, poucas reuniões, eles faziam poucas reuniões, eles estavam mais juntos. Jesus estava com eles e os enviava a pregar. É isso que devemos fazer, é estar com os nossos discípulos, é ter o discipulado, não reuniões, mas o discipulado, o formar o discípulo, o estar com eles, os comer juntos, a informalidade. Não existe a informalidade, ou quase não existe a informalidade no meio evangélico. E uma das nossas marcas mais fortes é a informalidade. A qualquer momento eu posso ir à casa de qualquer irmão e chego lá e eu faço uma visita e nos edificamos. E eu tenho os discípulos que caminham comigo, os discípulos que caminham com cada um de vocês. Cada um faz a sua agenda e com toda a liberdade, com toda a informalidade. E isso é o que Jesus fazia. Então nós temos que mostrar isso. Mostrar que temos o Evangelho do Reino, que tem um rei, e esse rei é Jesus, e ele que manda, não as minhas vontades. Esse é o que Jesus queria, o que Deus queria quando Jesus começou o seu trabalho, seu ministério. E hoje, da mesma forma, assim como Moisés tinha lá o tabernáculo, e Moisés fez da mesma forma. Assim como Jesus começou a igreja, hoje nós também devemos ser da mesma forma. O que Deus quer é absoluto e como Deus quer é absoluto, em todos os casos. Ponto 2. Deus quer restaurar a igreja. Então vamos entender bem. Isso precisa mostrar muito bem a pessoa que considera que um evangélico mesmo, aquele um que foi salvo pelo Senhor. Deus quer restaurar a igreja. Bom, vamos entender muito bem a diferença entre uma reforma e uma restauração. Uma reforma, vamos pensar em obra mesmo, uma reforma. Você tem a sua casa e você quer reformar, você quer mudar os quartos, você quer uma pintura nova, mudar o telhado, mudar o layout da fachada. Foi o que fizemos aqui em casa alguns anos atrás. Nós tínhamos uma fachada e mudamos ela completamente. Fizemos uma reforma ampla aqui na minha casa. E foi o meu gosto da Rose, né? O que queríamos. Né? Isso é uma reforma. Agora, uma restauração não seria dessa forma. Então, o que é uma restauração? A restauração é você colocar
exatamente os detalhes, os pensamentos, tentar entender o pensamento da pessoa que originalmente teve aquela concepção. Então, por exemplo, uma obra, se você pega uma casa antiga, se a pessoa quer reformar, geralmente nos centros da cidade tem várias casas antigas, geralmente estão desgastadas, velhas, mas se a pessoa quer resolver fazer uma obra ali, ele vai querer restaurar. Se ele pensa em restauração, ele quer fazer exatamente todos os entalhes, com as cores, com os desenhos, não vai botar modernidade, vai colocar exatamente o que era restaurar, o que era o original. Geralmente nas pinturas é feita muita restauração em quadros, pinturas. Como é feito isso? Ele é restaurado, não é feita uma reforma, colocando alguns detalhes novos na pintura ali, que ficava talvez mais bonito, mais charmoso. Não, geralmente ele é restaurado exatamente como a pessoa que pintou o quadro, fez a pintura, ele teve uma concepção e todos os detalhes, a restauração é feita desta forma. E é isso o que nós temos que fazer com a igreja, com a obra do Senhor Jesus, é restaurar. O que é restaurar? É voltar ao tempo que Jesus fez, o que ele pregou, o que ele fez, o que os apóstolos fizeram, e seguimos daquela forma. Infelizmente, a igreja evangélica, ela seguiu o padrão de uma reforma que foi feita na Idade Média, que começou por Martim Lutero e que depois teve outros seguidores. Porque como foi feita essa reforma? A igreja se perdeu ao longo dos séculos e já só tinha a igreja católica até então. A igreja católica ela deturpou vários segmentos e várias instruções, todos sabem. E Martim Lutero se levanta no meio, né, de tanta coisa errada, né, e ele dá um ultimato lá, coloca 95 teses, né, na porta da igreja. Não lembro o nome da cidade agora, era na Alemanha, e falando que deve ser um evangelho mesmo, né? Porém, isso foi uma coisa muito boa, ele foi uma intenção muito boa, e essa reforma ela seguiu-se com o passar dos anos. E virou o quê? Nós conhecemos isso como reforma protestante. Por que protestante? Porque esse movimento ele se levantou protestando contra os católicos. E aí não foi uma restauração genuína. Então esses reformadores, e até hoje há muito segmento forte desses reformadores, eles fizeram basicamente o quê? Tomaram como base a Igreja Católica e não a igreja que Jesus deixou lá na cruz, que iniciou lá na cruz. Por quê? A Igreja Católica tinha a missa, o que os reformadores fizeram? O culto. Tinha um altar na Igreja Católica, os reformadores fizeram o púlpito. Tinha o padre, os reformadores colocaram o quê? O pastor. Tinha as vestimentas, né, peculiares dos católicos, os reformadores fizeram o quê? Tiraram aquilo, mas também usam um terno, gravata, também como uma forma de reforma, sempre reformando algo com base na Igreja Católica. Claro que foi muito importante esse movimento. Porém, não foi adequado, não foi da forma que se deveria ser. Isso gerou vários problemas. Assim como foi uma bênção, gerou vários transtornos. Porque hoje temos tantas portas de igrejas e tantos nomes, tantas denominações, veio dessa reforma lá da Idade Média. Então é isso que Deus queria? É isso que Deus quer? Não, Deus não quer uma reforma. Então nós não podemos agir da mesma forma. Nós não podemos pegar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos, e fazer uma reforma nisso. Vamos colocar umas cadeiras, uma iluminação boa.
para que aqui aconteça o trabalho do Senhor. Não. Veja bem, não estou demonizando nada disso, viu, gente? Pelo contrário, vou falar depois que as reuniões são importantes e têm seu espaço. Mas o principal, o que Jesus fez, não foi reuniões. Jesus fez, relacionou as pessoas. E nesses relacionamentos aí surgiu os problemas, e tinha todo o ensinamento. Era muito mais fácil ele ensinar poucas pessoas em volta e ele ensinando os outros a fazerem a mesma coisa com outros, do que ficar juntando pessoas, né, e pregando de longe. Né? Aqui vale um exemplo que nós falávamos, né, muito antigamente, que é das garrafinhas. Né? Até em algum tempo foi até criticado por algumas pessoas que passaram por nós, né, que onde já se viu, né, comparar irmãos com garrafinhas, né? Mas ninguém está fazendo comparação nenhuma, estou dando um exemplo de como que é a absorção de ensino. Se você pega uma garrafa e você enche d'água, você pega 100 garrafas e vai enchendo uma a uma, elas vão ficar todas cheias. Num espaço de tempo muito longo, né? Demorado isso. Ao passo que você pegar 100 garrafas todas de uma vez e você sair jogando a água, muito da água, ou seja, vai cair para fora e vai encher algumas, outras vão ficar vazias e você não tem uma avaliação do trabalho. Então, isso que é a restauração, que foi o que Jesus fez. Jesus tratou pessoa por pessoa, não foi assim de baciada a coisa. Então, isso que é uma restauração, isso que nós temos que entender, isso nós temos que passar para esses irmãos evangélicos, que ele vive numa reforma e não numa restauração. Claro que não somos perfeitos, né? Ainda temos erros, né? Mas entendendo que queremos viver como Jesus vivia, lá se torna mais fácil corrigir os erros do que você viver numa reforma. Se você está com um problema, né, conjugal, por exemplo, aí você vai numa igreja denominacional, o pastor vai lá e vai falar sobre dízimo, por exemplo. A pessoa volta para casa pior do que veio. Agora, se ela vai numa reunião familiar, num grupo caseiro, num discipulado, a pessoa que vai estar conduzindo ali vai estar falando: hoje eu vou falar sobre o assunto de fé e obras. Mas ela fala assim: eu estou com um problema lá em casa, está difícil, o que esse irmão vai fazer? Opa, fé e obras? Vou dar um espaço aqui, falo na outra encontro que tivermos. E naquele momento fala o quê? Você passa todo o ensino de crise, papel do marido, papel da mulher, filhos, e por aí vai. Então isso é restaurar o que Jesus quis lá no início. E devemos passar isso a esse tipo de irmão. Que Deus quer uma restauração, quer que volta lá ao início como era. E não uma reforma ao nosso gosto, à nossa forma. Certo? Vamos ao terceiro ponto. Esse terceiro ponto também já mencionei, já foi mencionado quando falamos sobre os princípios absolutos da obra, que é com relação ao uso do manual. Temos que entender e passar isso para esse tipo de irmãos evangélicos, que eles são muito centrados, focalizados no Velho Testamento. E quando a gente fala mesmo em restauração, quando a gente fala em obra do Senhor, nós estamos falando o quê? Do Novo Testamento. É o nosso manual, é o nosso livro de conduta, é onde devemos ir, onde devemos seguir, o que devemos fazer. É a palavra de Jesus, a obra de Jesus, a doutrina dos apóstolos. Onde eu encontro isso? Novo Testamento. Esse é o nosso manual, esse é o meu manual de conduta de vida, o seu, nosso manual. E não o Velho Testamento ou a Bíblia toda. Né? É muito comum você perguntar qual que é o seu manual de vida. Você pode perguntar a qualquer evangélico, qualquer pessoa na rua que você pegar, qual é o seu manual de vida? Vai falar a Bíblia. Amém, é uma boa resposta, mas não é uma resposta completa, totalmente correta. O nosso manual é o Novo Testamento, obra de Jesus, doutrina dos apóstolos, palavra de Jesus. E os evangélicos eles vivem muito do Velho Testamento. Em guardar sábados, aí tem uma infinidade de coisas lá no Velho Testamento. E
foi, basicamente, o Velho Testamento ele foi feito para uma nação, foi para Israel. E a igreja, ela foi mencionado, foi direcionado o Novo Testamento. Então vamos pegar a Bíblia, o Velho Testamento e rasgar, jogar fora. Não, nada disso. Também já expliquei no vídeo anterior. Os princípios absolutos. Não se rasga. Você se usa muito o Velho Testamento. É maravilhoso ler o Velho Testamento. É maravilhoso você ler Salmos. Você vê o poder de Deus. Você vê o que Deus faz, o que Deus fez. Te enche de fé, enche a pessoa de fé. Agora, a minha conduta, o meu manual, como eu devo proceder, é Novo Testamento. Então, explicar esse tipo de manual, formar isso para a pessoa, porque muitos desses evangélicos, eles vivem em função de ensinamentos que as pessoas pincelam, muitos pastores pincelam algumas coisas do Velho Testamento e colocam aquilo como base de conduta de vida, e não é por aí. Nosso manual é o Novo Testamento. Nós temos Hebreus 1 e 2. Hebreus 1 e 2. Havendo Deus outrora falado pelos profetas, e nesses últimos dias nos falou pelo Filho, por Jesus. Lucas 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Ou seja, o Velho Testamento vigorou até João. Desde então é anunciado o Evangelho do Reino e todo homem se esforça para entrar nele. Se esforça como? Com base no Novo Testamento, que aí está. Mateus 17, 1 e 8. A transfiguração. Quando Pedro se encanta com aqueles 3 homens, aquelas 3 pessoas, Jesus, Elias e Moisés. Olha só, a Bíblia é completa ali. E Pedro se encanta. Opa, agora sim, Senhor, façamos 3 tendas. E uma voz do céu vem e fala o quê? Não. E sumiram nesse momento Elias e Moisés, eles somem e fica só Jesus, e Deus brada do céu, a ele ouvir, a Jesus, ao Novo Testamento. Não é que se jogue fora o Velho Testamento, vamos dizer assim, nós usamos usamos ele num nível inferior ao Novo Testamento. Usamos bastante também, devemos ler muito o Velho Testamento. Mas repetindo, irmãos, a conduta, o nosso modo de vida é baseado no Novo Testamento. Vamos lá, ponto 4. Propósito eterno de Deus. Devemos falar claramente e amplamente sobre o propósito eterno de Deus. O Gil já explicou lá no seu vídeo, não me engano, de número 2, falou sobre o propósito eterno de Deus. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, mas com várias nuances que o Gil explicou bem, passou bem naquele vídeo lá sobre o propósito eterno de Deus. Quando se for falar algum evangélico ou alguma pessoa a respeito do propósito eterno de Deus, seria bom você recorrer a esse vídeo que está aí lá gravado do Gil lá sobre o propósito eterno de Deus. Tem esses subitens ali totalmente bem detalhado. A eternidade do propósito, que é Efésios 3:11. O conceito errado, salvação. Deus não é cúmplice do pecado. O propósito de Deus ao criar o homem, com a vida de Deus, multiplicando outros homens com a imagem de Deus. Depois o pecado, a independência. Falar que o homem se extraviou, se tornou inútil, a natureza estragada. E aí começa a falar da vinda de Jesus, sua descida e humilhação, da cruz, da nossa inclusão na cruz. Cristo nos substitui hoje, Gálatas 2, 19 e 20. Seu propósito hoje, Romanos 8, 28 e 29. E o nosso alvo, que é Efésios 4, 13. Então, devemos explanar bem sobre esses pontos a respeito do propósito. Então vê lá o vídeo do Gil e detalhe bem esses itens. E a pessoa que estiver ouvindo isso, ela será muito edificada e muitos passarão a crer mais no Senhor a partir disso. Tá? E um quinto e último ponto é a estratégia para cumprir o propósito de Deus. Assim como que Deus quer absoluto,
Deus tem um propósito que é absoluto e a estratégia também é absoluta. Deus é claro as formas dele. Qual estratagema? Os estratagemas. Aqui notamos dois nesse estudo. Dois estratagemas. Qual que é? Todos são sacerdotes. Atos 1:8, 1 Pedro 2:9. Nação de sacerdotes. Eu, você, minha família, sua família, somos sacerdotes. E devemos levar isso aos demais, às pessoas, esses evangelhos que querem se aproximar. Que ele não se converteu apenas para sentar na igreja, no banco de igreja, bater palma, louvar o Senhor. Não é só isso, não é. Ele faz parte de um reino de sacerdotes. Costumo dizer também que a pessoa, quando vem para o Senhor, ela vem para trabalhar, ela não vem para ficar só ouvindo e ouvindo mensagens. Ela trabalha, todos devem trabalhar, todos são sacerdotes. Não é só o pastor. Essa pessoa que você estaria falando, um evangélico, no entendimento dele, é o pastor só que faz a obra. E ela só frequenta uma vez, 2 vezes ou 3 vezes por semana. Ou alguns até mais. Mas que só frequenta. E a obra é feita, o sacerdócio é apenas do pastor. Isso é errado. Temos que mostrar para ele. Voltando a falar sobre restauração. É o que? Todos são sacerdotes. Essa é a estratégia de Deus. Não muda. Desde o que se converteu, o mais antigo convertido, até o mais novo, que se batizou há um dias ou até horas atrás. Ele já tem função no reino de Deus. E temos o trabalho que é de relacionar essa pessoa e ajudá-la a entender a sua função no corpo. Assim mesmo, essa pessoa, o evangelho, nós temos que tentar mostrar isso para ele, tentar trazê-lo, que ele tem uma função no corpo. Não é só ir nas reuniões, ele tem uma função. E ajudá-lo a descobrir qual é essa função. Então, várias funções. Em outro momento a gente pode estar falando sobre isso. Não é simplesmente ser pastor, ser diácono. Tem tantas funções na igreja, irmãos. Tantas coisas. E todos podem servir. Um outro estratagema são o quê? Juntas e ligamentos. O corpo edifica o corpo. Então aqui que é o mais importante, talvez o mais importante, que é o relacionamento. Nós devemos o quê? Relacionar pessoas. Essa pessoa que estivermos falando, ela vive o quê? Num local que não tem relacionamento, tem apenas reuniões. Irmãos, entenda uma coisa, nós amamos as reuniões. Eu gosto demais, eu amo as reuniões, eu amo retiros, é maravilhoso o que acontece ali, o que Deus faz ali. Mas sempre encaro o quê? Que isso é sempre a cereja do bolo, a cerejinha do bolo. O bolo todo é todo o convívio, todo o trabalho, todo o desenvolvimento que temos do Senhor com os discípulos, em grupos pequenos, grupo caseiro. A obra vai se desenvolvendo ali, não é nas reuniões. Devemos mostrar isso para as pessoas, que o desenvolvimento é nesse trabalho árduo de relacionamento. A informalidade, a liberdade de eu estar indo a qualquer hora na casa do discipulador, do discípulo, por aí vai. Então, esse é o corpo funcionando. Se não, é uma expressão que usávamos também atrás, muito era o quê? Uma sacola de membros. Uma igreja evangélica é uma sacola de membros. Um pastor que segura a sacola e todos ali, baralhado, ninguém sabe o que faz, está tudo ali junto e misturado, né, como se diz. E não, o corpo ele é articulado, tem juntas, tem ligamentos. Aqui eu tenho uma junta, o cotovelo, o braço, não lembro qual que é, tá? Mas eu tenho o braço e o antebraço, ou o braço e o antebraço aqui. E eu tenho uma conexão aqui, o cotovelo, ó. Aqui são juntas. E o que faz unir o braço e articulam. A igreja de Deus deve ser assim, articulada. E aqui dentro que tem ligamentos, ó, para essa articulação funcionar, tem vários ligamentos aqui, um ligado no outro, que dá toda essa sustentação. Então, irmãos, entrando no corpo, não é cada um ter o seu membro e cada um vive isolado, não. Tudo junto. O corpo ele está conectado todo ao seu corpo e tudo com ligações fortes. Esses ligamentos são ligações fortes. Isso só se consegue com relacionamento, com a liberdade de ir na casa da pessoa a qualquer hora e
me alimentar com ela e passarmos horas e tempo juntos e não apenas vivermos as reuniões, tá certo? Então, isso é a estratégia de Deus para cumprir o propósito, né? Isso impacta muito os evangélicos, né? Que entendem que só deve ir lá uma vez por semana ou mais, e muitos se encantam com esse trabalho de base, né? De formação, relacionar as pessoas e levá-los a ter funções dentro do corpo, certo? Então é isso. Esse é o nosso estudo, proclamando os evangélicos. Vamos recapitular, né? Esses itens, certo? O que Deus quer é absoluto, como Deus quer também é absoluto, que é a questão do tabernáculo lá no deserto com Moisés e o funcionamento da igreja hoje. Segundo ponto, Deus quer restaurar a igreja. Não é uma reforma. Deus não quer reformar a igreja. Deus quer restaurar ao que era no início. Terceiro, o manual da igreja, o Novo Testamento. Sem desfazer do Velho Testamento, mas me baseio pelo Novo. Quarto, o propósito eterno de Deus. Todas as nuances do propósito. E quinto, a estratégia para cumprir esse propósito. Ser sacerdotes e relacionar por juntas e ligamentos. Tá certo? Um abraço a todos.